Fala galera, eu sou a Rafa do Lucky e hoje eu vou apresentar para vocês o quarto episódio do Terapia de Balcão em parceria com a Win Studio. E a convidada ou paciente de hoje, ela pode até diminuir o nível do Lucky no tamanho, mas ela aumenta muito o nível no comprometimento e no profissionalismo porque ela é diferenciada. Laine, obrigada por ter aceitado estar aqui. Antes de tudo, eu quero te dizer que você é a pessoa que fez com que eu defendesse a geração 2000. Porque tu é diferente. Eu já falei que tu é diferenciada e não é brincadeira, tu é diferente. Então, sempre que alguém vem me falar que o desastre do mundo será a geração 2000, eu falo, porque vocês não conheceram a Laine ainda. A gente sabe que nós temos um desafio muito grande, que é a tua timidez. A minha também, claro, né? Porque eu sou super tímida. E eu acho que a gente pode quebrar isso tomando uma tequila. Primeiro eu quero te perguntar, quando foi a primeira vez que tu tomou tequila na tua vida e aonde? Eu não vou lembrar certo a primeira vez, mas eu lembro que a primeira vez que eu tomei tequila foi aqui no bar mesmo. Primeira vez eu não gostei, daí foi uma segunda, a terceira eu comecei a gostar. E hoje? E hoje também, né? Então vamos fazer um brinde com tequila. Lembrando que a gente só trabalha com destilados de qualidade, tequila tem meu coraçãozinho, e eu acho que nada melhor do que quebrar a timidez, claro que com consciência, né? Sim. Beber com consciência, mas nada melhor do que um álcool, assim, para dar uma... Vamos lá? Vamos. A gente sabe que o processo da tequila é cheiro sal, espreme o limão no olho e joga a tequila fora, né? Sal para abrir as papilas gustativas, tequila para dar a tonturinha e o limão para fechar. Fechou. Brinde aos desafios. Nem cara feia não sai. Porque é profissional já. Tudo bem, Laine? Tudo certo. Vini, eu acho que vamos chamar o Vini para recolher, porque senão a gente se empolga e aquela garrafa cheia lá fica vazia. Mas acho que agora a gente pode começar, né, Laine? Laine Cristina, conta para mim, para as pessoas que estão assistindo, como foi que tu veio parar no Lucky? Bom, vim parar no Lucky foi em 2024, se eu não me engano, no início do ano. Eu tinha recém saído de um antigo emprego, estava meio sem rumo e eu já tinha chamado o bar um tempo antes, que eu tinha escutado que tinha uma oportunidade. Aí no momento tinha me dito que por enquanto estava de boa, não precisaria de ninguém na equipe. E depois de um tempo me chamaram pedindo se eu ainda estaria disposta na vaga e tudo mais. E daí, como eu estava desempregada, eu aceitei a proposta para trabalhar na cozinha. Aí eu vim aí, fiz a entrevista, fiz os testes e hoje estou aí. Eu não lembro que quando tu chamou, nós não precisávamos. Já pensou nós ter perdido essa oportunidade? Meu Deus. Pois é. Como foi para ti? Porque tu tinha 18 anos, né? Sim. 18 anos. Como foi para você, assim, tu já trabalhava antes, né? Tu teve outros 2 empregos antes, né? Se eu não me engano. Tu trabalhava de estagiária e aí trabalhava numa loja. Isso. Mas como foi vir fazer uma entrevista de emprego num bar, uma menina de 18 anos, assim? Como tu se sentiu? Cara, foi bem diferente, porque eu acho que, assim, foi cara, quando eu trabalhei nos outros 2 lugares, de estagiária e na loja, a gente, tipo, eu não tive uma entrevista, assim, de emprego, de sentar e conversar. Eu, tipo, cheguei lá, foi conversado, questão, tipo, valores e horários e tudo mais, mas, tipo, bem superficial. E que foi diferente, porque foi explicado praticamente tudo, sabe? Tudo. E a pergunta... Tu lembra a pergunta-chave? Como tu lida sob pressão? Como tu reage sob pressão? Cara, eu não... Isso eu lembro que, inclusive, tu tava pressionada, né? E aí foi, e aí, Laine, como nervosa. É que... Né? Porque cozinha é diferente. Para quem tem a visão do Lucky do balcão para fora e para quem tem a experiência dentro da cozinha, entende que são 2 mundos. Hoje tu trabalha no bar também, né? Sim. Tu é a chefe da cozinha. Bom, tu é o Severino, né? Não, tu é a
goleira do time. Porque sem goleiro o time até vai, só que toma uns gols, né? Sim. Mais fácil, mas tu é a goleira do time, porque tu faz entrega, tu coordena a cozinha e tu trabalha no bar. E no bar hoje tu já faz praticamente tudo, desde caixa, drink, salão, chopp, são dois mundos totalmente diferentes, né? Cozinha e bar. E eu lembro que a gente se perguntou, Laine, como que tu reage sob pressão? E aí tu tipo... Travou, não. Travou, eu já entendi, ela trava sob pressão. Achei que fosse, mas aí quando tu começou a trabalhar, nossa senhora, outra ideia, porque às vezes a gente cria uma ideia de como é na nossa cabeça e depois, quando tá na prática, é bem diferente. E te surpreendeu, assim, como foi para ti, que ideia que tu tinha de trabalhar numa cozinha que talvez tenha mudado ou que manteve, assim, não, eu achava que era isso e era isso mesmo, eu achava que era isso, mas nada a ver com o que eu achava. Quando eu comecei, que nem assim, era a primeira vez que eu estava trabalhando numa cozinha. Aí eu não tinha noção de que era, tipo, tão... também não tenho noção se são todas assim, mas que nem aqui é tudo muito organizado, tudo muito separado, tudo muito praticamente pronto, sabe? Para sair o quanto mais rápido possível. Então eu não tinha muito essa noção, fui aprendendo aos poucos. Tu achou que era no grito? Praticamente, tipo, feito na hora, sabe? Tudo na hora, só que não tem como fazer na hora. Eu também não sei como são outros lugares, porque eu nunca trabalhei em outras cozinhas que não fossem a do Lucky, mas a gente tenta, e eu acho que por muito tempo, a gente sempre brinca contigo que tu pegou a cozinha no melhor momento da cozinha, né? Porque antigamente nós montava o próprio hambúrguer, nós comprava carne, temperava, moldava o hambúrguer. Hoje é padrão parrilheiro, o hambúrguer vem lindo, perfeito, temperado, saboroso, a gente só precisa armazenar e tirar para descongelar. Mas no começo era muito caótico. E agora não, há 2 anos atrás, né, quando tu começou, já estava mais organizado, só que ainda não estava muito. E aí a gente tinha o Lucas, né, que coordenava o bar. O Lucas fazia naquela época mais ou menos o que tu faz hoje, né? Ele trabalhava no bar, mas ele coordenava a cozinha também. E depois de você e do Lucas, as coisas realmente entraram nos trilhos. Assim, hoje a nossa cozinha é um exemplo do que, comparado à experiência que eu tive, né, desde o início. Hoje, qualquer pessoa que entrar na cozinha consegue executar o que precisa executar, porque tá tudo escrito, checklist e tudo mais. Mas eu lembro que tu fez muitas receitas também que não tinham. A gente tinha organizado, mas não era tudo organizado, né? Tu lembra que as coisas que tu fez, eu acho que foi aquele caderninho, né? Sim, eu fiz o caderninho com todas as receitas da cozinha para se alguém entrar lá e precisar fazer alguma coisa assim. Maionese. Exatamente, eu acho que, se eu não me engano, foi mais ou menos no período quando a ele começou na cozinha para pegar as coisas, também ajudou ela. O Carlos, querendo ou não, que agora tá na cozinha, também ajudou ele. Porque tu tem um socorro ali, né? Isso. Meu Deus, às vezes dá uns brancos, né? A gente sabe que no Big Mac vai tomate, cebola roxa e alface, mas às vezes tu tá tipo, meu Deus, e agora? Qual que é o pão? Pois é. Aí tu tem onde recorrer. E como que é pra ti, tipo, sair da cozinha? Porque tu trabalhou, quanto tempo tu trabalhou só na cozinha? Só na cozinha, eu acho que deu 1 ano e meio, mais ou menos. Então faz uns 6, 7 meses, um pouquinho mais talvez, que tu começou a migrar da cozinha para as entregas, das entregas para o bar. E qual foi, assim, pra ti, o que mais impactou? Assim? Nossa, muito diferente. Cara, antes, quando eu ficava só na cozinha, eu fazia só os pedidos, não tinha contato direto com os clientes. Vindo pro bar e tanto nas entregas também, eu comecei a ter contato maior com os clientes e tudo mais. E querendo ou não, eu sou muito tímida. E querendo ou não, isso me ajudou de certa forma. Eu sou tímida ainda, mas eu vejo isso bem mais do que eu era no início. No início, eu mal e mal falava. Que nem no início, quando eu comecei no bar, mal e mal eu conversava. Sim, era oi e tchau. Hoje em dia a gente conversa bem mais. Então eu acho que isso foi muito bom. Foi uma diferença grande de estar dentro da cozinha e vir pro bar, né? E tu sabe, Elaine, que às vezes as pessoas não... A gente tem que estar o tempo todo feliz, né? O tempo todo atendendo bem, de bem com a vida. E às vezes, principalmente para quem é tímido, né? Para quem é mais introspectivo, tem um pouco de dificuldade. A Rafa é cara de pau,
Mas a Laine é um pouco mais na dela. Então, às vezes, as pessoas chegam aqui, eu percebo muito isso dos clientes. Tu tá mais na tua, tu tá mais séria. E aí, é a mesma coisa que acontece com a Aline. Acontecia lá no começo. Nossa, a Aline tá braba, a Laine tá braba. E é só respeitar que cada um tem a sua particularidade, né? E tu ter saído da cozinha e vindo pro bar é porque a gente viu que a cozinha vai chegar um momento que só a cozinha pra Laine vai ficar muito chato, porque tu faz hoje com uma mão nas costas, assim. Por isso que eu falo que eu defendo a geração 2000 quando alguém fala mal, porque tu é a prova de que, cara, tem como ser muito competente. E eu já te falei isso 1000 vezes, mas é bom deixar registrado, porque a Laine é muito competente. E tu mudou muita coisa, assim, a gente entendeu muitos processos depois que tu entrou no bar. E eu acho que, da mesma forma que o Lucky te ensina muito a conversar, a perder um pouco a timidez, a atender o cliente, tu ensinou muito também sobre organização, sobre comprometimento, lealdade. Às vezes a gente brinca que tu é a Aline, só que mais nova. Vocês são muito parecidos, mas principalmente no comprometimento e na eficiência do trabalho, assim. Mas tirando o trabalho, porque eu acho que o Lucky não é só sobre trabalho. Tem alguma coisa do bar, assim, que, tipo, nossa, cara, que massa, ou, nossa, cara, que saco trabalhar aqui, assim, que tu mudaria, que foi muito legal, assim, algum momento que, cara, isso aqui me marcou, foi muito engraçado, ou muito, sei lá. Eu acho que o momento que me marcou realmente foi o fato de eu ter começado a sair da cozinha para vir para fora, para ter esse contato com os clientes. Que nem eu comentei, que eu era muito tímida. Não que hoje eu já não seja, mas só menos que eu era antes. Então eu acho que esse foi o momento mais marcante nesses 2 anos que eu tô aí, quase 2 anos. Né? Tu sentiu o quê? Tipo, eles estão loucos de me tirar daqui, ou que massa que eles estão me tirando daqui? Eu acho que um pouco dos dois. Tipo, no início era muito estranho, muito diferente e tudo mais, mas agora, hoje em dia, tá... Não vou dizer que tá 100% boa, mas tá bem melhor do que... Então eu acho que esse foi, de fato, mais marcante, sabe? É como se tu estivesse trabalhando em outro lugar, né? Sim, é diferente. Muda bastante, né? E hoje a gente tem várias pessoas que entendem todos os processos do bar, mas eu acho que de todas as pessoas, quem mais entende de todos os processos do bar é você. E isso me surpreende bastante, porque 20 anos, tu começou com 18, tu tem uma facilidade de aprender, e aí tu fala o tempo todo, né? Que tu é tímida. Sim. E às vezes a gente subestima as pessoas que são... A gente fala, não, a Laine é muito tímida, a Laine não vai dar conta. E pelo contrário, assim, do teu jeitinho, tu revoluciona as coisas, tu mostra que... Até a gente tem uma questão, assim, com gente lerda, né, e tal, que faz sentido com a nossa camiseta. Sim. Vou mostrar, inclusive, o presente que eu ganhei de aniversário da Laine. O nosso uniforme oficial é o uniforme do Lucky, mas o nosso uniforme pessoal é o Calma Caralho. A gente fala muito isso, né? Calma caralho. Só que ao mesmo tempo que a gente fala muito calma caralho, a gente não tem muita paciência pra gente devagar. Então é uma loucura esse calma caralho, mas bora caralho. Tipo, nós devíamos calma caralho e bora caralho, né? Porque e tu é muito ágil, tu é muito eficiente. Eu acho que isso faz com que às vezes tu olhe pra pessoa ali, meu Deus, a dificuldade de aprendizagem. Como que é pra ti, assim, hoje, depois de 2 anos de bar, entendendo que cada um aprende no seu tempo, no seu ritmo? Cara, eu vejo porque, assim, eu já tive que ensinar 3 na cozinha. Então, assim, os 3 tinham uma forma bem diferente de aprender. Nossa, muito, né? Diferente. Muito diferente. Então, assim, teve um que pegou, tipo, 2 semanas, tava sabendo tudo de cor. Teve um que demorou mais, tem um que às vezes ainda acontece deslizes. De acontecer, mas isso às vezes é normal. Às vezes até eu, quando tava na cozinha, acontecia de normal. Às vezes na pressão ou na pressa, enfim. Então acontece de errar alguma coisa. Mas, assim, é bem diferente. Tipo, foi completamente diferente os 3 que eu ensinei. E gerir pessoas é isso, né? Entender que cada um tem vai ter um tempo certo para pegar as coisas, para aprender e tudo mais. E tu tem paciência hoje pro tempo das pessoas? Assim... Tento ter. É uma construção, né? Sim. É uma construção.
Tu falou que o momento assim, que mais te marcou foi quando tu saiu do mundo cozinha do Lucky e partiu para o mundo pessoas, né? Encarar pessoas, atender pessoas. E dessa tua vivência, assim, cozinha, entrega, porque, né, gente, sério, quando eu crescer, eu quero ser igual a Laine, porque a Laine, ela faz o hambúrguer, ela embala o hambúrguer, ela entrega o hambúrguer, ela volta, atende o cliente no caixa, faz a caipirinha do cliente. Inclusive, nós podíamos pedir uma caipirinha, né? Podia pedir uma caipirinha. Cadê o Vini? Vini, rola 2 caipirinhas pra nós. E tu tá ali, tu é muito ativa, tu tem 1,50 m, não, brincadeira. 55. 55, mas tu tá tipo, sempre no 12. E nesse estar no 12, muita coisa acontece no meio do caminho, assim, né? Teve, assim, alguma coisa que... Cara, teve. Tu vai contar isso? Ai, será? Toma um gole. Eu acho que dá, né? Ou será que não? Tem como bloquear o pai dela? Para ele não assistir. Não, a família inteira. A família inteira. Tá. É isso? Tá. Bom, seria o momento mais engraçado do bar, no caso. Que nesses quase 2 anos, eu não consegui pensar em nenhum outro. O que eu pensei foi que num dia tava um puta movimento e daí tinha entrega pra fazer. Aconteceu que saiu uma entrega, se eu não me engano, em Itajubá, mas era uma entrega mais longe. Aí o entregador foi fazer a entrega e nisso saiu mais 3 entregas aqui no centro. Quem que era o entregador? Vamos queimar alguém. Era o Evandro? Não vou lembrar quem que era. Também não lembro. Mas eu sei que ele foi pra entrega. Eu sei que ele tinha feito, acho que foi pra 2, uma na cidade e uma mais no interior. E daí ele foi fazer a entrega. Aí ficou nisso. E daí foi entrando os pedidos, a gente foi deixando as entregas pra quando ele voltasse. Mas aconteceu de ele nunca mais voltava. Isso, acabar todas as entregas, todos os pedidos que tinha na cozinha e ficou só essa entrega. Aí pra não demorar tanto, a gente fez os pedidos das entregas, deixou pronto. E aconteceu que nesse dia eu vim trabalhar de caro no bar. E daí eu falei assim, não, já que o entregador ainda não voltou, eu vou e faço essas 3 entregas. E eram todas aqui na cidade, né? Isso, já que a cozinha tava de boa e a outra menina que tava lá conseguia dar conta, né? Aí eu peguei as entregas, peguei maquininha, bebidas e tudo mais e fui fazer. Fiz a primeira entrega, fui pra segunda, fiz a entrega. E daí, é um conselho, não mexa no celular dirigindo, tá? Mas aí... E o caro não era meu, era do meu pai. Então, se ele ver, eu espero que ele não fique bravo. Mas, enfim. Aí eu fui pro caro dele. Juro. E fiz a segunda entrega. Fiz a primeira entrega, fiz a segunda entrega. Aí, voltando à segunda entrega, eu fui pegar o celular pra pegar a localização da terceira entrega. E daí, nisso, era aqui na cidade, só que era estrada de chão. E daí, era uma época em que a estrada de chão, geralmente é final de ano, quando tem as épocas de plantio e tudo mais. E a estrada tava uma bosta. Tava muito ruim. Tava muito ruim. E daí aconteceu de pegar bem no ladinho da estrada, perto da valeta, onde meu pai sempre diz, não cai nessas pedras, que se tu cair, tu não volta. E aconteceu justamente isso. O cara caiu numa valeta. Cara... Foi assim, olhando o celular aqui, o volante virando pra cá, né? Mais ou menos isso. E daí, na hora, eu tentei voltar, só que não tinha mais como voltar. E daí, acabou que ficou aí. Aí eu entrei em choque. Meu celular tava assim, a hora que eu percebi que o cara caiu, eu larguei meu celular pra tentar puxar o cara de volta, mas não deu. Aí caiu o celular. E daí caiu o celular, eu não sabia onde é que tava o meu celular. Eu tive que catar meu celular e daí eu liguei pro bar. Eu sabia que aqui tava com movimento e eu sabia que se eu ligasse pro número pessoal de alguém, não ia adiantar. Inclusive, dica, né? Exatamente. Se quiserem entrar em contato com o bar, liguem para o bar. Exatamente. E não no telefone pessoal, porque na pauleira a gente não... E daí eu liguei direto pro número do bar e daí eu lembro que foi tu que atendeu. E daí eu falei assim, Rafa, não sei, aconteceu um acidente, eu preciso de ajuda. E o pau torando. E daí nisso, daí tu falou, não, a gente vai mandar aí, tu pediu onde é que eu tava e tudo mais. E daí vieram me resgatar. Aí eu lembro que a hora que chegaram lá... Calma. Laine, calma, respira. Fala comigo. Na hora que eu te liguei, eu não tava chorando, tava calma de certa forma. Mas a hora que eu desliguei o celular,
que daí tu falou que alguém tava já vindo, a hora que eu desliguei o celular, eu sentei do lado, eu comecei a chorar de desespero. E o lanche? Faltava uma entrega, né? O pior que o lanche não ficou intacto ali. no banco, sabe? E daí... É tipo o bêbado que cai, mas o copo... o copo continua de pé. E daí eu lembro que chegaram lá e eu consegui entrar no carro e tudo mais, e pegaram o lanche, a maquininha e tudo mais. E daí a gente fez a última entrega, e daí voltei pro bar. Eu lembro que eu sentei ali na cozinha, no cantinho, no corredor. Eu comecei a entrar em desespero, quase... Tu teve um ataque de pânico, né? Exatamente, quase tive uma crise de ansiedade e tudo mais. E daí A gente iria, mas é com respeito agora. Agora a gente iria. No momento eu só imaginava, meu pai vai me matar. Mas enfim. Eu lembro que eu fui te ver, né? Porque, Sim. tipo, sofri um acidente, que preciso ver como que ela ainda tá. Cara, nossa, me deu até me deu até um aperto no coração. Tu tava com as mãos, assim, fechada, travada, tu não conseguia abrir as mãos. E daí tu chorava, só que tu dava risada ao mesmo tempo. E daí eu não sabia se tu tava desesperada ou se eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí eu lembro que era a Stephanie, né? Sim. Nós ria, só que nós, tipo, meu Deus, o que nós vamos fazer com a Laine? Que a Laine não abre nem as mãos de tanto desespero. E nós não tava entendendo ainda o que tinha acontecido, né? Aí foram lá, tinham, na época que tava o Júlio. Isso, o Júlio Manhotti estava aí, e daí ele era mecânico, tem mais ideia sobre as coisas. E daí ele foi lá ajudar a tirar o cara de lá. Detalhe, né? Folga, sabadão de noite, cheirosinho, golinha polo. E eu lembro que ele tava jogando truco com a Aline e mais alguém. E o bar tava uma pauleira. E daí, nessa hora, tu tava no chão da cozinha chorando. Então tu não vai saber, vou te contar. Sim. Aí eles estavam jogando truco e aí, né, quem foi te resgatar foi chamar o Júlio. E aí o Júlio, tipo, não, claro, né? O Júlio super prestativo, nosso parceiro, amigão, ele, não, beleza, vou lá ajudar, né? Tipo, E aí a Aline tava jogando baralho junto, falei, Aline, pelo amor de Deus, a gente precisa de alguém para ajudar no caixa, ajudar atrás do balcão, porque daí nós tava sem o entregador, que não tinha nunca mais voltado na vida, nós tava sem a Laine, aí nós tava sem o Cris, que tinha ido te resgatar, e meu Deus, o pau... Gente, foi loucura, cara. E daí tu foi junto resgatar o cara? Não, eu fiquei aí, e daí foram lá resgatar. E daí eu lembro que nesse dia o Lucas estava de folga. E daí ele trabalhava no posto? Ou não? Não, ele ainda trabalhava aqui no bar. Ele ainda trabalhava aqui, só que ele tava de folga. E daí eu lembro eu acho que ele tava em São Miguel, que daí eu lembro que ele chegou, e da hora que ele foi subir pra casa dele, eu tava sentada ali no chão. E daí ele pediu o que aconteceu, eu falei, Lucas do céu, tu vai me xingar, tu vai me matar. Só quem conhece o Lucas sabe, né? E daí ele falou, não sei o quê. E daí ele foi lá ajudar. E no final, ainda bem que deu tudo certo. Foi só um pneu e tudo resolvido, não foi nada demais. Mas muita foi sorte. Tenso, cara. Nossa, hoje eu tô risada, mas no dia eu só pensava, o pai nunca mais vai me dar o carro. Tanto que ele só vai descobrir se ele assistir ou se alguém assistir e contar pra ele. Leandro, desculpa, aconteceu inexperiência, mas assim, foi um acidente. Acontece, tá tudo certo. A gente prestou socorro, deu, né? E hoje tu faz essa entrega, grande maioria de moto, e tu vai lá pras puta que pariu, interior, lá em São João, em Medianeira, em Tunápolis, e não alcança no chão? Não alcança no chão. Mas vai, cara, isso é muito foda, Laine. Isso cara, são poucas as pessoas que têm a coragem de fazer o que cara, tu eu faz. acho que esse medo que no início, bem no início, quando eu peguei as primeiras vezes que eu tinha moto e tudo mais, e eu acho que o medo que eu perdi de andar de moto foi, querendo ou não, fazendo essas entregas, que no início eu lembro que eu fazia só na cidade, se sair no interior eu já não fazia porque eu tinha medo. Estrada de chão. Porque geralmente estrada de chão é muito ruim. E daí eu lembro que o Lucas, ele ainda, querendo ou não, ele ia me ensinando sobre a moto e os jeitos e tudo mais, e querendo ou não, fui pegando a prática, né? Hoje em dia eu não sou uma motorista 100%, mas assim, bem melhor do que no início. Então eu acho que, cara, foi muito bom o Lucas dar umas dicas e tudo mais. Eu lembro que o Evandro, quando ele começou a trabalhar no bar, ele não sabia, ele tinha carteira de moto, mas ele não sabia mais dirigir moto. E ele aprendeu a dirigir aqui no pátio do bar, a moto do bar. E depois ele comprou uma moto própria. Então,
é muito mais do que um trabalho, né? A gente se ajuda e uma coisa, quando tu tirou a carteira de moto, que tu comprou a tua moto, foi por tua causa e do Lucas, que trabalhavam juntos, que vocês tiveram a ideia de nós fazer o primeiro rolê de moto, né? E daí, eu acho que, eu não lembro direito, mas vocês que organizaram, tu e o Lucas, porque a Laine precisa pegar experiência de estrada. E aí a gente organizou, pô, eu, você, o Lucas, Stephanie, uma galera, Evandro, e aí nós pegamos cada um com a sua moto, eu no caso de carona, porque depois do meu primeiro acidente de moto, eu nunca mais peguei moto. Tá aí uma coisa que eu preciso aprender contigo. Tudo bem sofrer muitos acidentes de moto, cair muitas vezes, tem que continuar. E a gente foi até Anchieta, né? Isso. A gente foi lá no Ar Livre Ecoturismo, a galera do Lucky de Moto, eu nunca vou esquecer, porque foi no dia das eleições, no domingo das eleições, que o bar não ia abrir. E lá em Anchieta, a gente decidiu fazer o próximo rolê turístico de moto do Lucky. E daí de Anchieta, a gente foi pro rafting de moto também, sempre com cara de apoio, que era a Aline. A Aline tá aqui, inclusive. Era o nosso cara de apoio, que eu ia de carona depois, né? Porque eu e moto, a gente não tem muita compatibilidade. E aí do rafting a gente já decidiu fazer outro, que eu acho que foi a Bilcachu, né? Não lembro. Eu acho que sim. E da Bilcachu a gente foi pra tirolesa lá no Querubim Santos. E aí de uma assim ao Lucas, vamos ajudar a Laine a pegar a experiência de moto, a gente meio que desenvolveu um projeto turístico da galera do Lucky, a gente começou a visitar os lugares. Lá na Bilcachu, ainda bem que a gente não foi de moto, né? Porque lá sim ia ser pauleira, porque a estrada é muita pedra solta e tal. E olha só que de um desafio a gente criou oportunidades e, inclusive, temos que marcar o próximo. E eu lembro que a galera começou a ver, né, os rolês que a gente fazia, e até algumas outras empresas meio que se empolgaram, se espelharam em levar também e ir também. E bem legal, porque se não fosse a tua insegurança com a moto e a iniciativa do Lucas de te ensinar, talvez a gente não teria conhecido tantos lugares legais aqui da nossa região. Inclusive, fica a dica, conheçam Bilcachu, o Rafting Macaco Branco, o Sítio Querubim Santos, o Ar Livre Ecoturismo, é muito legal. A gente tem muita coisa turística aqui. Eu sei que tu vai com o teu namorado bastante em Itapiranga, no Observatório Uruguai, né? Então, cara, tem muita coisa legal que surge daqui por uma necessidade pessoal e acaba virando um grande coletivo da galera do Lucky, né? Eu lembro que quando eu fui fazer a autoescola, eu pretendia fazer só de carro. Aí o pai falou assim, não, tu vai fazer autoescola, faz carro e moto, mesmo que talvez depois tu não vai usar de moto, se um dia tu precisar, tu já tem, tu não vai precisar fazer de novo. E daí, tanto que hoje tem uma moto, não tem um carro. Então, assim, foi muito bom tu ter feito, feito, do teu cara. pai, ele continua inteiro, tu trocou o pneu, tá tudo certo. Mas é bacana teu pai ter te incentivado. Inclusive ele tá aqui insistindo, incentive o Vini a fazer carteira de moto. Pode acontecer eu espero muito entrevistar o Evandro e nós trocar uma ideia. Pode acontecer dele fazer uma entrega e o pedido chegar antes que o entregador? Pode acontecer, mas é ossos do ofício, né? Mas aí, acho que a gente... Nossa, nós teria muita coisa para falar sobre o bar, né? Antes de nós passar para o assunto quem era a Laine antes, e eu queria te dizer que o teu momento mais marcante foi quando você saiu da cozinha para o bar, né? E o meu momento mais marcante contigo foi quando a gente estava num momento meio instável do bar e meio instável emocionalmente também entre nós, né? As coisas não estavam muito legais e a gente foi um dia no Maras. Calma. Calma que isso é profundo para mim. Eu vou tentar tratar vou fazer piada com isso, não vou... A gente foi um dia no Maras conversar como amigas e não como Rafa e Laine do Lucky, para entender o que estava acontecendo, né? Porque eu tinha muito medo do Lucky te perder como profissional, mas ao mesmo tempo eu entendia que existia uma Laine pessoa por trás, né? E que estava um pouco abalada por alguma coisa.
E para mim foi muito marcante, porque eu lembro, a gente conversou sobre muita coisa, que eu acho que não é um ambiente aqui para nós abrir sobre, mas uma das coisas que tu me falou é que tu sentia muita saudade de duas pessoas que tinham saído do bar. E, consequentemente, eram dois homens, né? E a gente estava num momento muito feminino do Lucky. E aí isso tocou o coração da Rafa feminina, porque a mesma saudade, a mesma dor, a falta que tu sentia, eu também sentia. Só que como eu tenho 30 a mais, e, né, eu conseguia lidar, e tu não conseguia ainda. E isso diz muito sobre nós, enquanto sentimento, porque a gente tem sempre uma referência masculina. Eu acho que nós somos feminino e masculino, né? E naquele momento nós tínhamos perdido todas as nossas referências masculinas. E foi muito pesado, né? Não sei, eu acho que para ti foi muito pesado, mas para mim também foi muito pesado. E eu estava tentando, com a minha vontade de, as mulheres dominam, mas ao mesmo tempo veio a Laine toda sensível, dizer que sentia muita saudade e falta, e perdeu aquela referência. E hoje eu trato isso na terapia. Eu levo para minha psicóloga isso, da minha relação com o masculino. E talvez se nós não tivéssemos tido aquela conversa, tomando um café no Maras, eu não teria entendido que às vezes perder pessoas no meio do caminho toca em feridas nossas lá da infância, né? Mas eu também lembro que, além disso ter sido muito marcante, foi muito marcante o dia que, um pouco antes da ele entrar na sociedade do bar, tu foi comigo para a fábrica, lá na Hits Lucky, buscar caipirinha, e a gente foi conversando, e nós voltamos conversando, e eu pensava, meu Deus, a Laine tem 19 anos, não faz sentido. Cara, nossa, tu me abriu assim, parece que deu uma luz assim na minha vida, porque era num momento mais caótico de 2025. E isso me marcou muito também. Eu comecei a te olhar, antes era a menininha Laine que aprende as coisas fáceis e trabalha muito bem, mas depois eu comecei a olhar para a Laine mulher, que estava começando a... Não, ela não é só essa menininha, a Laine também tem opinião própria. Inclusive, fica a dica, sempre dê tua opinião. Sempre se posiciona, mesmo que tu seja tímida, introspectiva, é muito bom ouvir o que tu tem a dizer, porque tu tem muita coisa importante a dizer. Engole o choro. Eu falei que eu levo para minha psicóloga, né? Eu levo para minha terapia as coisas que acontecem no bar, muita coisa, porque o bar é meio que a minha vida. Mas além da terapia que eu, Rafaela, faço, para ti, Laine, assim, como tu vê a terapia? Né? Como tu vê a ideia do terapia de balcão? O que para ti é terapia? Né? Ou é terapêutico? Como que tu enxerga isso, assim? Cara, eu acho que não sei. Tipo assim, não tenho algo específico, sabe? Tipo, de vir aí, que nem a Aline comentou nos episódios passados, de, tipo, vir aí e, tipo, jogar alguma coisa. Pra mim, eu acho que é um pouquinho de tudo. Tipo, de tu aproveitar o momento e o que vier, veio, sabe? Não tem algo, assim, específico que eu pense, nossa, isso pra mim é... Eu acho que não tem nada, assim. Tem alguma coisa, assim, que tu gosta muito de fazer, que se tu pudesse, ou não, assim... É o que vem. O que vem eu aproveito. Basicamente, é o que vem, tamo aí. Tipo, tanto que nem os rolê do bar, geralmente, o que vem a gente tá fazendo e não tem nada específico, assim. E tu é muito nova, né? Então tu tá aprendendo ainda o que tu gosta. Uhum. Eu acho que estar no meio de muitas pessoas e conhecer pessoas diferentes também vai te despertar, assim, nossa, isso aqui, olha isso aqui, tipo, jogar dominó. Tá muito boa no dominó. Tem até um vídeo, né, não, é o Lucas, eu acho, tu e o Lucas, que a gente fala, o que, inclusive a gente fez com o Gabi, com a galera da Win, o que as pessoas acham do Lucky, não, eu não lembro como é que era, mas enfim, que daí a gente mostrou a cozinha e tava tu e o Lucas jogando dominó. Lembro. Então isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Tem jogos que talvez a gente nunca jogaria se não fosse aqui, né? Exatamente. E dominó, tu é muito boa no dominó.
Tu fala que não é bom em matemática, mas no dominó não dá para entender. Eu acho que é isso, né, Laine? Eu fico muito feliz em tu ter se desafiado e estar aqui falando. Eu tenho certeza que as pessoas vão dizer, a Laine, ela é tímida, mas nem tanto assim. Né? Eu acho que se coloque em situações assim mais vezes. Isso vai te fazer muito bem como pessoa, como profissional. Isso é muito legal. E para fechar, como a gente sempre faz em todos os episódios, o que para você significa o slogan do bar, sorte é estar aqui. Bom, cara, eu acho que eu ainda não consegui descobrir o que é sorte é estar aqui. Eu acho que nem tu comentou, tenho apenas 20 anos, né? Tô ainda, querendo ou não, descobrindo. Então, eu acho que eu não tenho um ponto certo de, tipo, o que é pra mim sorte estar aqui. Então, eu não sei. Sorte é você poder experimentar coisas para entender. Exatamente. Eu acho que faz muito sentido. Às vezes a gente se cobra muito, né, em querer saber todas as respostas e ter tudo. Mas não, a vida é sobre construir. Tu me mostrou que a geração 2000 tem salvação. Então é isso. Mas antes de nós fechar, a gente, como de praxe, pede o nosso hambúrguer preferido. E eu queria saber de ti, como a Laine da cozinha, qual que é o teu lanche preferido, assim, Cara, meu lanche preferido, assim, é o hambúrguer de frango. No início, bem no início, quando foi lançado ele, eu era meio assim, não gostava. Só que assim, a gente foi comendo e tudo mais, eu aprendi a gostar. Então, hoje eu acho que ele é o meu preferido porque ele é diferente. É de frango. é leve, assim, né? Exatamente. Não, Nunca e a tinha visto. Laine marombeira, né? Laine de academia. Faz muito sentido. Tipo assim, foi a primeira vez que eu vi um hambúrguer de fato de frango, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar. De hambúrguer de frango. Exatamente. Faz Geralmente é sentido. só o de carne, sabe? Então, assim, foi a primeira vez que eu ouvi falar. E como a gente já sabia que o nosso hambúrguer preferido, o meu hambúrguer preferido é o de frango também, porque eu tenho uma questão com carne vermelha. Falei para a Aline que eu estou aprendendo a comer carne mal passada, mas ainda não aprendi. Também é o de frango, porque eu acho que o de frango sustenta, é leve, e foi uma baita sacada dos parrilheiros, né? Porque nós não iríamos comprar um frango, triturar e fazer um hambúrguer. Então, eles foram geniais nisso. A gente pode pedir para a galera trazer o nosso hambúrguer e nós fechar esse episódio, então, fazendo um brinde de hambúrguer, caipirinha, tequila, água e tudo mais, né? E pensar, fica assim para um próximo, quem sabe daqui a um tempo a Laine volte dizendo que para ela sorte é estar aqui, né? Sorte é ter um hambúrguer de frango que é diferente de todo mundo. Inclusive, eu lembro que um dia nós estávamos conversando e eu te pedi qual era o teu drink preferido, né? E aí tu falou que era caipirinha. E por que é a caipirinha? Cara, já antes de trabalhar no bar, eu já tomava caipirinha e pensava, nossa, é muito bom. Então, assim, eu não me imaginava que eu iria trabalhar aqui onde, na teoria, não é feita a caipirinha, mas é de onde surgiu a caipirinha. Mas, assim, não tem como explicar, sabe? É quase eu trabalhar na José Cuervo. É isso. É isso aí. Então, vamos fechar com o nosso burger de frango dos parrilheiros, porque a gente tá com fome, já tá tarde. E não foi tu que fez esse, mas foi tu que ensinou quem fez a fazer. Exatamente. E obrigada, então, Laine, por estar aqui, por ensinar várias pessoas, por estar sempre disposta a aprender também. Obrigada.